Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, hoje nós iniciamos nossa leitura do livro de Deuteronômio. Então nós vamos para nosso sexto livro, nessa leitura guiada da Bíblia. Nós já lemos Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora entramos em Deuteronômio. Nós vamos fechar assim a sequência da coleção que nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés e que também os judeus chamam de Torá. A Torá são os 5 livros da lei de Moisés. Nós vamos então entrar neste último livro escrito por Moisés. Vale a pena lembrar que a nossa leitura está indo em ordem cronológica. Então, mais para frente você vai ver que alguns livros estão fora da ordem sequencial da Bíblia, mas é porque nós estamos fazendo a leitura de uma forma cronológica. Por isso, Jó ele veio logo após Gênesis, entendendo de que o livro de Jó se passa na era dos patriarcas. Bom, a respeito do nosso livro de hoje, Deuteronômio, o nome do livro vem do latim, da Bíblia Vulgata Latina. O livro em latim, nas Bíblias Vulgata Latina e na Septuaginta, era chamado de Deuteronômio porque os teólogos da época entendiam que se tratava de uma repetição das leis de Moisés. Então, o livro significa segunda lei. É como se Moisés estivesse repetindo as leis de Êxodo e Levítico para o povo, lembrando aqui que 40 anos depois nós temos uma nova geração, tá? Nós temos a geração que nasceu no deserto, porque lá no deserto, quando da ocasião dos espias, em número 13, visitarem Canaã, eles desanimaram o povo, desencorajaram o povo, não creram nas promessas de Deus. Deus prometeu, então, que aquela geração iria morrer no deserto. Esta geração agora de Deuteronômio não viu Moisés subindo ao monte e recebendo as tábuas da lei. Não viu, muitas das vezes, Deus falando com Moisés e apresentando as leis. Então, Moisés agora se apresenta de novo para essa nova geração e falando, repetindo e algumas vezes até ampliando a lei de Deus para o povo. Porém, no hebraico, o nome do livro se chama Debarim. Debarim significa palavras, porque logo na primeira linha você tem assim, ela começa assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então eles retiram dali a primeira palavra, que justamente é palavras, então o título do livro se chamava Debarim, palavras em hebraico, tá? Bom, esse livro é composto por 3 discursos de Moisés, que vão do capítulo 1 até o capítulo 4, o primeiro discurso, do capítulo 5 ao capítulo de número 26, verso 19, o segundo discurso, e do capítulo 27 até o capítulo 30, nós temos um terceiro discurso de Moisés. Além dos discursos de Moisés, que a gente pode chamar assim de discursos, uma pregação para orientação para entrar em Canaã, nós temos também a forma de tratados de vassalagem. O que era isso? No Oriente Antigo, você tinha lá a relação entre os senhores feudais, entre os senhores, chamavam-se de suceranos e de vassalos, Então, o Senhor prometia abençoar, cuidar, guardar e guiar o seu povo, enquanto o povo prometia ser fiel a esse Deus. Isso existia entre homens, entre senhores e escravos, e existia também nas religiões entre o povo e seu Deus. É muito parecido com o que acontecia na Idade Média, o tratado de vassalagem, certo? Então, a gente vai ver em alguns momentos que o livro de Deuteronômio é um tratado de aliança entre Deus e o seu povo, de uma renovação dessa aliança. Muito bem. Vamos então à leitura do capítulo 1. A gente precisa separar esse capítulo aí em algumas partes, Aliás, não só esse capítulo, mas toda a parte que nós vamos ler aqui até o capítulo de número 3.
Nós temos ali do verso 1 ao verso de número 5 a descrição do cenário da aliança. Então, Moisés relata onde eles estão e quando eles estão, né? Então veja assim, olha, são estas palavras que Moisés falou a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf. Então, ele está localizando Israel. Israel, nesse momento, está no deserto de Arabá, eles ainda não passaram o Jordão. Eles estão na área que nós chamamos ali de Transjordânia. Verso 2, jornada de 11 dias desde Horebe. Essa jornada de 11 dias desde Horebe aqui é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a Tábua da Aliança. Ou seja, eles levariam do Sinai até onde eles estão na planície ali de Cádiz, na cidade de Cádiz Barneia, 11 dias a pé. Se não fosse a rebeldia do povo. Porém, o povo foi rebelde e incrédulo, então Deus fez eles estagnarem no deserto. Eles ficaram no deserto 40 anos. Veja o verso de número 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês. Veja, um caminho de 11 dias levou 40 anos. Porque o povo foi incrédulo, porque o povo não creu nas promessas de Deus. E Deus cumpre suas promessas, mas ele faz o povo andar por um caminho maior. Olha o preço a pagar pela incredulidade. O preço da incredulidade é a estagnação. O preço da falta de fé é a paralisação, é o medo, é o pânico, é o não avançar, é a recusa a crescer e a progredir. Para você ver os efeitos que a falta de fé causa na nossa vida. Então, se você tem esse problema, se você não crê nas promessas de Deus, ou se você tem dificuldades de crer nas promessas de Deus, peça a Deus em oração para que te ajude, para que você não viva uma vida paralisada, estagnada. Ao contrário, tenha fé para crescer, tenha fé para conquistar, tenha fé para avançar, ainda que no meio do deserto, para que a sua caminhada de 11 dias não leve 40 anos, certo? Bom, então ele continua ali fazendo as explicações dele sobre o cenário. No verso 4 diz que depois que ele feriu a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, guerras que aconteceram lá no livro de Números, capítulo de número 21. Né? E no verso de número 6 começa de fato o discurso de Moisés, onde ele vai fazer uma revisão histórica, ele vai olhar para o passado e relembrar de tudo que viveram até aqui, anunciando quais foram os tratos de Deus para com o povo. Esse primeiro discurso de Moisés, do capítulo 1, do verso 6 até o capítulo 4, no verso 40, Moisés ele fala sobre os tratos do Senhor, a forma como Deus tratou Israel até aquele momento. Ele vai, na verdade, esse discurso, essa forma de relembrar o passado, vai até o capítulo 3, verso 29, porque depois Moisés ele começa a fazer exortações para o povo. Então, veja lá o verso 6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante permaneceram neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e o Neguebe, e a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja, aqui ele começa trazendo uma introdução, dizendo que Deus viu o tempo que eles estão parados, que foi tempo demais, agora é hora de avançar, é hora de caminhar, entrem e possuam a terra, hora de seguir em frente. Deus ordena aquele povo estagnado a seguir em frente, ou seja, sempre há um novo caminhar, né? Sempre há um novo dia em que nós saímos dessa estagnação de vida em que nos encontramos, ou dessa paralisação de vida por conta da nossa incredulidade. Então, são fases que passamos, fases de estar parado, fases de estar estagnado, fases de andar, fases de
caminhar e de prosseguir avante. Aqui, Moisés chama o povo a ir avante, entrem, possuam a terra, ela está diante de vocês, só basta o povo crer nessas promessas e na fala de Moisés. Bom, em seguida, do verso 9 ao verso 18, Moisés relembra a convocação de anciãos, de auxiliares para o ajudar a liderar o povo. Esta porção da Bíblia relembra o ocorrido lá em Êxodo 18, quando, na verdade, Jetro, o sogro de Moisés, o vê no deserto julgando a causa das pessoas em Israel, e ele vê que é uma coisa grandiosa demais, que Moisés não conseguiria fazer só, e ele então aconselha Moisés a colocar sobre o povo alguns auxiliares. Moisés aqui não menciona o conselho do seu sogro, mas veja que ele, do verso 9 até o verso de número 12, ele relata a sua incapacidade. Olha, veja o que ele diz, verso 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga, a vossa contenda? Ou seja, Moisés, ele primeiro se diz incapaz. Segundo, ele enxerga a bênção do Senhor de multiplicar. O povo está sendo multiplicado, é bênção de Deus. Embora essa bênção traga desafios da gerência, da gestão, da administração desse povo, que Moisés diz não conseguir administrar o povo. Porém, veja, a bênção de Deus aqui é uma relação, né? A bênção de Deus, ela vem. Nós precisamos nos tornar capazes de receber essa bênção. Ou seja, termos estruturas para recebê-las. Moisés reconhece que não as tem. Então ele convida pessoas para auxiliar. E isso é importante, gente. Há momentos na nossa vida que as bênçãos de Deus transbordam, elas são maiores do que nós podemos, às vezes, administrar com sabedoria. E aí nós precisamos crescer, aumentar, alargar os nossos espaços, convidar pessoas para que se juntem a nós, né, se receber as bênçãos de Deus, para que administrem junto com a gente. Ou seja, nós dividimos as bênçãos, né, principalmente da liderança. A liderança, quando Deus coloca nas tuas mãos e ela começa a crescer e a multiplicar, é porque é sinal de que você precisa de novas pessoas ao teu lado. Não lidere um povo sozinho, não fique liderando uma multidão sozinha. Chame auxiliares, né? Peça ajuda e reconheça que também na nossa vida, muitas das vezes, nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de ajuda de um irmão, de uma irmã, do pastor, né? Às vezes de um médico, às vezes de um psicólogo. Peça ajuda. Não fique frustrado em pedir ajuda. Às vezes a gente precisa pedir ajuda mesmo para crescer, para aumentar e para administrar melhor as bênçãos de Deus na nossa vida. Então veja o verso 13, né? Tomai homens sábios, inteligentes e experimentados. Veja, sábio e inteligente aqui funciona como sinônimo, tá? Pessoas que tinham sabedoria, né? Mas experimentados é diferente. Experimentados são aquelas pessoas que têm boa reputação, que a comunidade já conhece, que eles já viram em situações de provação, que eles respeitam. Também são critérios, né, para a convocação do pastor. Veja lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, que o pastor ele deveria ser prudente e respeitável, né? Essa ideia aqui do experimentado em Deuteronômio 1:13 traz lá a ideia do respeitável em 1 Timóteo 3:2. O pastor precisa ser respeitável, né? Aquele que é respeitado pelos de fora, pela comunidade. Essa ideia é ampliada no verso 7 de Timóteo, 1 Timóteo 3:7, que diz assim, olha, na NVI, é necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, para que não venha a ser criticado por todos e apanhado pelo diabo. Aqui o autor de Timóteo, né, Paulo, fala a respeito de ser reconhecido pelos de fora. Embora Moisés está tentando aqui para
o arraial de Israel. Então ele deve ser respeitado por aqueles de dentro do nosso povo, né? Veja que o povo concordou no verso 14. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. É sempre bom cumprir a palavra de Deus. E lá no verso de número 16, Moisés orienta a esses auxiliares, então, dizendo o seguinte: ouve a causa entre vossos irmãos, julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Então, recomendações para os juízes, para que eles sejam imparciais, para que eles não levem em conta a história de vida de uma pessoa, sua origem, seu nascimento, sua fortuna, seu dinheiro, sua classe social, se é pobre, se é rico, mas que levem em conta a justiça. Veja uma expressão interessante: não temereis a face de ninguém. Aqui tem dois sentidos. O primeiro é o de olhar para uma pessoa e julgá-la por conta de sua aparência, por favorecê-la, porque uma se veste muito bem, a outra não se veste bem, uma tem colares e brincos e a outra não tem. Em primeiro lugar é isso. E segundo lugar é não ter temor mesmo da aparência, porque a pessoa vai fazer cara feia. Não ter medo de cara feia. A pessoa vai querer, pode eventualmente querer intimidá-los, pode querer ameaçá-los, mas Moisés lembra aqui que o juízo vem de Deus. Então não temam os homens, porque o juízo é de Deus. Eles deveriam temer a Deus e não os homens. Então, irmão, para você, um ensinamento importante: não tenha medo de cara feia. Se você precisa cumprir a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, porque esse Deus te guarda e te protege. Bem, do verso 19 até o verso de número 33, Moisés relembra a passagem dos espias lá em Números 13. Então a gente saiu agora de Êxodo 18, Moisés relembrando Êxodo 18, para relembrar aqui Números 13, a convocação dos espias para irem até Canaã. Veja que aqui no verso 22 foi uma ideia do povo. O povo sugeriu enviar homens até Canaã. Moisés concordou no verso 3 e parece essa também ter sido a vontade, no verso 23, né? E parece ter sido essa também a vontade de Deus, né? Que enviassem homens ali para analisar a terra. Do verso 26 em diante, nós temos o registro desses espias, né? E que vai dizendo assim no verso 26, olha: porém vocês não quiseram subir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor ódio contra nós. Veja, olha a força de expressão, né? Tem o Senhor ódio contra nós. Isso é uma blasfêmia contra Deus, né? Eles entendiam que Deus havia tirado eles da terra do Egito de forma proposital, planejada para matá-los no deserto ou matá-los em Canaã. Então eles colocam Deus como se fosse um ser muito malvado, que viu a aflição deles e aumentou essa aflição, dando a eles um pouquinho de expectativa, mas depois matando essas pessoas. Então Deus tiraria Israel do Egito para matá-los, né, com um plano premeditado, né? Por isso eles se questionam se Deus tem ódio contra eles. Veja, né, a dureza disso. Por isso, por essa blasfêmia, eles foram condenados. Veja o verso 28, para onde subiremos? Olha a falta de fé, né? Para onde subiremos? Para onde iremos nós? Não temos para onde ir, não temos o que fazer. Está aqui a falta de fé expressa pelo povo. É interessante, irmãos, que essa pergunta do povo de Israel, aqui no verso 28, ela também é respondida, também é feita lá em João, capítulo 6, versos 68 e 69, quando Pedro se vira para o Senhor, depois do Senhor ter sido abandonado por muitos seguidores, Jesus pergunta aos seus discípulos se eles também não querem ir abandoná-lo. Então Pedro lhe responde, aliás, inquire, né? Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós?
só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6,69. Ou seja, essa pergunta aqui, para onde subiremos, né, ela é respondida lá em João capítulo 6. A ideia é, esse povo aqui do deserto não sabem quem crê, eles não sabem quem está falando com eles, não sabem quem fez a promessa. Pedro, no Novo Testamento, sabe, aqueles não sabem. Então, veja, o coração deles se decretem no verso 28. Maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Veja, eles não conhecem a Deus, eles não sabem o poder de Deus. Aí você talvez se pergunte, mas esse povo não é o povo que passou pelo meio do Mar Vermelho e que viu as pragas de Deus no Egito? Sim, eles viram, eles presenciaram, eles experimentaram isso, mas eles não creram. Então, crer é diferente de ver, como o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza daquilo que se espera e a confirmação das coisas que não se veem. Isso é fé. Aqui, eles viram, mas eles não creram. Então, a fé muitas das vezes é por aquilo que a gente não vê. É a confiança no Cristo que nós não vemos, mas cremos nele, sabemos que ele vive e reina para sempre. Veja que Moisés ainda exorta o povo no verso 29, né? Então veja, ó. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vocês, segundo tudo o que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito, também no deserto, onde vistes que o Senhor, seu Deus, nosso Deus, né? E nele nos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Veja, Moisés colocando isso em palavras belas, né, na metáfora, Deus caminhou conosco como um homem carrega o seu filho no colo. E mesmo assim o povo não creu. Quantas vezes nós somos carregados por Deus e ainda assim não cremos nele, né? Nossa dificuldade de crer. Nós somos, irmãos, como esse povo. Nós temos dificuldade de crer em Deus, nós não podemos ser assim, né? Tomara, nós precisamos orar para que Deus aqueça o nosso coração, para que Deus não nos permita jamais ser incrédulos e não confiar nele. Bom, do verso 34 até o verso de número 46, conta o destino desse povo, então, que não creu, né? Que não acreditou em Deus. Eles foram castigados. Veja, indignou-se, verso 34, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e se irou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, senão Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também tu lá não entrarás. E Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará ali. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança. Veja, Moisés dá uma outra versão para o motivo dele não entrar em Canaã, né, pelo povo. Não foi pelo povo, né? Aqui a gente precisa fazer uma análise crítica. Moisés se indignou, foi rebelde contra Deus, porque não suportou a incredulidade desse povo e também agiu com incredulidade lá nas águas em Meribá. Por isso ele foi condenado a não entrar na terra de Canaã. Então, ele está recapitulando suas memórias aqui. Caleb e Josué vão entrar. Esses foram os fiéis, esses foram aqueles que creram. Em meio a tanta multidão não crendo, eles creram, e nós precisamos seguir o exemplo de Caleb e Josué. Crer quando ninguém mais crê. Acreditar é ser fiel a Deus, ser fiel às promessas de Deus, mesmo quando todos os demais não estão sendo. Nossa postura não pode mudar, porque nós agradamos a Deus e não aos homens. Então Moisés relembra lá o capítulo 14, em que o povo resolveu então por si mesmo subir até a cidade de Orma, lutar contra o povo daquela cidade, sem escutar a Deus, que disse naquele momento que não subiria com eles. O povo foi
completamente derrotado, né? Destruído. Lá no verso de número 45, diz assim: tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não reclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz, porque o povo então foi castigado pela sua incredulidade, né? Então, para esse primeiro capítulo, nós vamos entender, irmãos, o quanto a desobediência é fruto da incredulidade. Desobediência é fruto da incredulidade. Nós precisamos ser obedientes, tementes a Deus e ter fé em Deus. É preciso ter fé, né? E só ver milagres e experiências também não garante isso, né? Não garante fé. Não adianta você dizer que passou por vários milagres na vida se você não crê. Então, a gente precisa crer em Deus. E crer em Deus significa obedecer às suas promessas, crendo que é Ele que peleja por nós, né? Bom, nós vimos também que a incredulidade é paralisante. O povo que deveria levar 11 dias para chegar em Canaã, levou 40 anos. Então você pode se perguntar aí, o que na sua vida está paralisado por sua falta de fé? Por quais caminhos você não consegue seguir por sua falta de coragem em crer nas promessas de Deus? Então, veja quantas promessas Deus já colocou diante de você. E se há algo que está te impedindo de avançar, meu irmão, tenha coragem. Minha irmã, tenha fé em Deus de que você vai avançar, de que você vai crescer, né? De que você vai enfrentar gigantes, sim, mas a confiança em Deus tem que ser maior do que os seus gigantes. Por fim, quero trazer para você a seguinte lição: se não tem fé, né? Onde falta fé, entra o deserto. O nosso coração é assim: se ele falta fé, é porque entrou o deserto. Então não deixe que o seu coração seja tomado pelos desertos da vida, pela aridez da vida, pela falta de confiança. Enche o seu coração de fé. Onde a fé avança, onde a fé cresce, não há espaços para desertos, porque ainda que você viva no deserto, que você passe pelo deserto, ele não entra em você, ele não te muda, ele não transforma a sua personalidade, ele não te para. Não seja paralisado pelos desertos da vida. Antes, enche o seu coração de fé para superar os desertos que você atravessa. Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, que Deus aí te abençoe. E daqui a pouco a gente fala sobre os capítulos 2 e 3. Amém? Um abraço e até a próxima.